Meu nome é Paula, eu comecei a fazer aula aqui no Dádiva em novembro de 2020, então já faz 4 anos aí quase. E eu comecei na pandemia, quando eu me mudei aqui pro bairro e não tinha nenhuma academia perto, eu falei, vou tentar CrossFit, né, porque é aula, então acho que vai me dar uma disciplina melhor de ter um horário, de alguém me falando o que eu tenho que fazer e os exercícios. E aí eu comecei lá atrás e nunca parei, assim. Eu sempre treinei, mas nunca com uma regularidade muito grande, assim. Eu ia 2 dias por semana, faltava o resto, em academia normal, porque eu não gostava muito de musculação e tal, então não tinha uma frequência muito boa, assim, como eu comecei a ter aqui depois. Aqui foi o que me trouxe essa disciplina de treinar com regularidade. Eu comecei 3 vezes por semana e depois eu passei a vir 5, 6. Os primeiros dias foram muito ruins porque eu não sabia fazer nada e eu achei que eu não ia conseguir nunca, porque eu treinava no meio-dia e meio. E tinha um pessoal já mais avançado, assim, e eu via que todo mundo já sabia fazer as coisas muito bem. Eu não conseguia nem pegar a barra. Na minha primeira aula, a barra era muito pesada. Eu falei, nossa, eu vou demorar muito pra evoluir. Eu fiquei meio envergonhada, assim, de, me comparando com as pessoas, mas a insistência me fez ir melhorando pouco a pouco. E aí, quando você vê o seu progresso, você fala, não, vai valer a pena, eu vou insistir, porque um dia eu vou chegar lá. Acho que uns 6 meses, 1 ano, assim, pra eu ver que eu tava de fato melhorando mesmo, assim. Então, como eu disse, eu sempre treinei com regularidade e eu e meu marido, a gente começou a pensar em ter filhos no final do ano passado. E no começo desse ano a gente parou de evitar, então a gente falou, bom, seja o que Deus quiser. Em maio eu fiz o teste e descobri que estava grávida. A Thaís, inclusive, foi uma das primeiras a saber no dia seguinte, porque logo que eu descobri eu pensei, bom, eu vou continuar treinando, mas eu preciso saber o que eu vou fazer para adaptar esse treino, né? Porque as coisas não podem ser iguais aos que eu fazia antes. Lógico que tem muita coisa que eu posso fazer como gestante, mas algumas não são mais recomendadas pela pressão no abdômen e várias coisas. Conversei com a Thaís, com o Thiago, logo no começo, bem quando quase ninguém sabia, e eles falaram, não, a gente vai te ajudar, a gente vai te adaptar aos treinos para você continuar vindo. Como parar de fazer exercício nunca foi uma opção para mim, porque faz parte da minha rotina, eu continuei vindo normalmente e eles adaptavam os treinos para mim e deu super certo. Eu tô já com 7 meses e tô aí treinando toda semana e tudo certo. Às vezes é um pouco chato porque tem muitos exercícios que eu gostava muito de fazer e agora não é uma boa ideia, como subir na corda até lá em cima ou ficar de ponta cabeça e fazer flexão, né, o handstand push-up. Então, assim, às vezes é um pouco frustrante de, não poder fazer tudo, mas eu sei que é só uma fase e que depois que eu tiver meu filho e voltar a treinar, eu vou voltar a fazer. No começo, quando eu entrei aqui, eu tinha hábitos bem ruins de consumir muito álcool, fumava, saía, ficava até muito tarde, acordada. E depois que eu passei a frequentar o Dádiva, com essa rotina de querer evoluir e o estilo de vida que eu tinha não combinar mais com a minha rotina, eu fui meio que deixando de lado esses hábitos mais nocivos e incorporando uma rotina mais saudável mesmo. E eu senti muito, principalmente depois que eu parei de fumar, que eu melhorei muito aqui, né? Eu senti muitos benefícios da melhora no sono, na alimentação, porque a partir do momento que você fez exercício, você também não quer se alimentar mal. Então foi muito bom. Meus amigos estranharam no começo, eles falaram, você tá viciada em CrossFit, você só fala disso e tal. Mas eu vejo que é uma adaptação de quem tem um estilo de vida muito diferente e vê alguém sair dessa bolha ruim, né? E ir para uma rotina mais saudável, assim. Hoje eles já entendem e, enfim,
todo mundo, hoje se fala mais também em rotina saudável, exercícios e tal. Acho que 4 anos atrás as pessoas ainda estavam, principalmente com a pandemia, né? Todo mundo ficou em casa e tal, e deu uma pausa na rotina no geral, né? Tenho contato com outras gestantes que não fazem exercícios e com outras que fazem. E eu vejo que as que fazem têm um estilo de vida assim, que principalmente no final, as dores de articulação mesmo, do peso da barriga, são menores. No dia a dia também, dores de tudo, né? De levantar, de andar, são menores em quem treina do que em quem não treina. Quem não treina reclama mais, teve mais dificuldade, assim. Desde o começo, quando eu descobri que eu estava gestante, eu fui pesquisar sobre exercícios na gestação, porque antigamente se falava muito de gestante tem que ficar em repouso, gestante não pode carregar peso, e nada disso é verdade. Hoje em dia, os médicos incentivam. Minha médica, desde o momento que eu falei que eu fazia CrossFit, ela falou, pode continuar, nunca se opôs a nenhuma atividade física. E ela falou, pode continuar e vai, porque é super benéfico para você evitar várias questões de diabetes gestacional, pressão alta na gravidez e um monte de... Todos os benefícios que traz para uma pessoa não gestante também para gestante é válido. Peraí que eu tô suando, eu tirei o casaco. Tudo bem? Ou vai ficar tipo uns cortes eu com o casaco? Vai ficar diferente, mas tudo bem. Mas é ruim? Eu posso pôr? Tá. Então, eu comecei em 2020 aqui e o meu marido continuou fazendo academia normal, porque ele gostava de treinar musculação. E ele tinha um preconceito com CrossFit, falava, esse povo que faz esses exercícios estranhos, balançando as coisas, não me parece muito certo. Eu falei, bom, enfim, né? Eu sempre convidava ele, vai fazer uma aula só pra você testar. Ele falou, não gosto. Ele é bem teimoso, né? Então, no começo ele foi bem resistente. Chegou um dia, do nada, que ele falou que queria testar. Tipo, 3 anos depois que eu já tinha começado. Foi ano passado. E ele veio numa aula e se deu super bem, porque ele já tem uma consciência corporal boa de ter treinado antes, né? Desde então, ele começou a fazer e se empolgou. Ele vem todo dia, ele agora é mais empolgado do que eu até. No fim, o CrossFit ficou inserido na nossa casa como um todo e não tem muito como o nosso filho fugir disso, eu acho, porque aqui virou nossa casa também. Eu não sei se é um exemplo isolado aqui do Dádiva, mas aqui é um lugar que eu me senti muito acolhida, principalmente na pandemia, uma fase da minha vida que eu não tinha contato com pessoas, porque eu trabalhava de home office, e foi se formando uma família aqui, com as pessoas do meu horário, em outros horários que eu treinei. A Thaís e o Thiago são super acolhedores, sempre incentivando a gente a melhorar como pessoa, nos exercícios, tudo. Então aqui é um lugar que é para todo mundo, sim. É para gestante, é para não gestante, é para idoso, para criança, para tudo. Então é um lugar que eu sempre me senti muito bem e que eu frequento mais do que, sei lá, que o meu trabalho, que a casa dos meus amigos, é um lugar que eu tô quase todos os dias. Então me sinto muito bem aqui e eu acho que as pessoas deviam sentir isso também.